pessoal, estamos de volta aí para mais uma videoaula. Hoje estarei demonstrando para vocês um pouco dessa fresadora aqui, suas partes e as suas funcionalidades. Essa aqui é uma fresadora Vecker. Aqui está a definição dela, uma VK 430, ou seja, 430 VP. Então vamos começar conhecendo um pouco as partes da fresadora. Aqui eu tenho a mesa. Ela anda no sentido longitudinal, tá? Longitudinal. Eu tenho aqui a mesa, eu tenho aqui o painel, onde eu tenho os eixos X, Y e Z. Aqui eu tenho o botão de liga, desliga, liga e desliga. Aqui vai ser para ligar quando estiver em rotação alta e aqui quando for para rotação baixa. Estarei explicando mais à frente. E aqui os dois botões que faz subir e descer essa mesa no automático. Aqui vai subir ela e aqui vai descer. E aqui eu tenho o botão que faz o funcionamento para jogar refrigeração durante a usinagem. E aqui um botão de emergência. Então, para começar, vamos lá atrás onde liga a máquina. Aqui eu tenho o botão de liga e desliga dela. Aqui eu liguei. Vindo para cá, eu tenho o painel que eu falei. Aqui liga e desliga ele. Por exemplo, aqui está desligado. Apertou aqui, ele ligou. Eu tenho aqui os eixos X, Y e Z. Vou estar mostrando mais à frente. Então, voltando aqui, eu tenho a mesa. Em cima dessa mesa aqui, no caso, está montado um anel divisor. Aqui eu tenho uma ponta rotativa para quando eu quiser fazer, por exemplo, um sextavado ou um quadrado nessa peça, eu consigo fazer a divisão desses lados. Eu poderia ter aqui também montado uma morsa para prender peças primárias. Aqui eu tenho o eixo que vai fazer o movimento transversal. Aqui eu tenho a alavanca que faz o movimento, encaixou, de subida e descida da minha mesa. Falando já nisso, o movimento da mesa, eu chamo ele de eixo X, quando ele vai no sentido longitudinal. Quando eu uso o movimento transversal, este aqui, eu defino ele como eixo Y. E subir e descer a mesa, eu defino ele como eixo Z. Vamos olhar um pouquinho aqui no painel. Por exemplo, se você estiver fazendo uma usinagem, eu quero zerar os três eixos. Ó. X, CLS, Y, CLS, Z, CLS. Então aqui eu tenho definição. Se eu estiver usinando uma peça no sentido longitudinal, você pode olhar que eu vou acionar essa mesa, aquele eixo X vai movimentar. Então você sabe a quantidade de material que você quer tirar. Então aqui é o eixo X. E no eixo Y eu vou avançar no sentido transversal. Agora vai movimentar o eixo Y. E aqui subir e descendo o eixo Z. Se eu quiser zerar, voltando mais uma vez, só apertar a letrinha correspondente e a palavra CLS, que vai zerar o meu painel. As outras partes da máquina, eu tenho o motor, aqui o sistema de mudança de velocidade, aqui eu tenho a definição de velocidade alta ou baixa, tá? Que eu vou trabalhar conjugada com esse volante, e aqui eu vou definir as rotações. Aqui eu tenho o eixo árvore, aqui eu tenho porta-pinça, e aqui para mim prender uma fresa, eu tenho aqui a pinça. Então, se eu quiser prender uma fresa, por exemplo, de topo, que é essa fresa aqui, você vai encaixar a pinça aqui, ó, encaixou, ela tem que estar faceando, e encaixou a fresa, vem aqui, aperta manualmente, vou melhorar aqui o aperto, e vou apertar, no aperto final, aqui você encaixa essa chave, ó, e você vai apertar. Se tiver girando junto, você pode segurar aqui no freio manual, ó, manual, e vai te dar uma sustentação maior. Travou, você vem aqui, ó, e aperta o eixo.
Então aqui também eu tenho um freio manual. Esse volante com essa conjugação é o automático se eu quiser fazer alguma usinagem com o eixo em movimento, o eixo árvore. Por exemplo, quando eu solto aqui, eu faço com que eu tenho acionamento do eixo árvore. Então se eu colocar aqui uma broca, eu consigo fazer furação em peças. Então aqui eu tenho a alavanca para fazer o movimento de subida e descida através do manual. E aqui eu conseguiria fazer isso automaticamente. Então aqui, quando você for fazer os sinais, tem que travar de novo, não pode movimentar. A parte de baixo aqui é a parte onde cai o cavaco, que é recolhida após o seu trabalho. Mais à frente aqui, podemos ver aqui, é a coluna da minha máquina, e essa parte aqui, que a mesa desliza transversalmente, é chamado de sela. Agora nós vamos estar falando sobre essas duas partes da máquina, tanto aqui quanto ali, que são o mecanismo que vai fazer o automático da minha operação. Aqui eu tenho o automático do eixo X, ou seja, da mesa, e aqui o automático do transversal. Na subida, eu não tenho automático, eu só aproximo, dou a profundidade. Se eu quiser aproximar, eu posso fazer isso aqui. Ó. Apertei, subindo, a mesa está subindo, e aqui ela desce. Lembrando que é só para você aproximar uma operação. Você tem que dar a profundidade final na alavanca, e aí sim você tem um automático longitudinal e o transversal. E como é que funciona isso aqui? Então, ó, você quer fazer funcionamento automático. Aqui você liga, importante fechar aqui, ó, para a esquerda, para que a hora que você engatar automático, a mesa não parte. Então aqui eu vou definir, eu quero automático com a mesa avançando para a esquerda. Eu ponho para a esquerda, conforme eu for abrindo, ó, ela vai movimentar, se aumentar. Então a importância, vou parar, de você não deixar isso aqui ligado. Vamos dizer que a fresa esteja próxima a uma peça aqui, ó, e você vem aqui e engata a alavanca. Simplesmente ela vai pegar na peça e vai quebrar a ferramenta e vai danificar a sua operação. Então é sempre importante, antes de qualquer coisa, manter isso aqui fechado, ligar o automático e definir o deslocamento da mesa. Eu quero para um sentido, ó, a mesa voltou, parei, jogo no meio, para o outro lado, o automático vai ser do lado contrário. Aqui você vai definir a velocidade de avanço. Parou, desligou, aqui está parado, agora só manualmente. E aqui eu tenho o automático do transversal, mesma coisa. Verifique se está, ó, fechado para a esquerda, liga, direciona para que lado você quer o automático, e aqui você vai abrindo ela gradativamente. Está para um lado, parou, joguei para baixo, ela vai inverter o lado de posicionamento da mesa. Fechou, desligou e joga no posicionamento inicial, ou seja, está neutro. Agora eu vou estar demonstrando como é que funciona a parte de rotação. Então, por exemplo, eu tenho aqui à frente, podemos ver aqui, o lado da rotação baixa e o lado da rotação alta. A baixa varia de 80 a 500 RPM, a de alta de 700 a 3.800. Então você definiu, vamos dizer assim, o lado. Você fez um cálculo, achou aqui, por exemplo, 140 RPM no seu cálculo. Então ele está do lado de cá, então ele está na baixa. O lado aqui não vai importar para a gente agora. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é colocar do lado de lá, ou definir a rotação baixa. Então eu vou vir aqui, ó, desse lado aqui, eu vou definir o lado. Já está na baixa, ó. Se tivesse aqui, por exemplo, ó, eu ia apertar essa alavanca para dentro e puxar até ela chegar do lado da baixa. Chegou aqui, ó, baixa. Então aqui eu defini o lado. Agora eu vou ligar a máquina.
Liguei. E vou vir aqui, já que a minha rotação está do lado da baixa, eu vou girar aqui, ó, 120, 100, então é para o lado oposto, 140 RPM, ok? Vou dar mais um exemplo, vou desligar primeiro, ó, desliguei e puxei aqui, ela freia manualmente, o eixo A. Vamos dizer que você fez um cálculo e agora deu no cálculo de RPM 1000 RPM, então ele está do lado da alta. Eu vou vir aqui, vou trocar para alta. Se não quiser encaixar, você dá um giro com a mão, ó, para facilitar o engate. Engatei. Vou ligar ela. Liguei. Aqui tá dando 1200. Então, ó, 1000 RPM. Não importa, eu não vou olhar o lado de cá, só o lado da alta. Deu 1000 RPM. Pronto, está definida a minha rotação. Vou desligar, desligo aqui, ó, e puxo a alavanca, ela freia. Agora, uma particularidade. Quando você põe na alta aqui, a rotação está em alta, o botão que liga é o lado esquerdo aqui. A minha fresa ali, ela sempre tem que rodar no sentido horário, certo? Se eu tivesse na baixa, ela teria que rodar também horário, só que o botão seria do lado de cá. Por exemplo, vou dar um exemplo, nós estamos na rotação alta. Se eu apertar aqui, ó, você vai ver que a fresa vai rodar para direita, que é o correto. Vou deixar parado o dele. Agora olha aqui, se você apertar no botão contrário, ela vai rodar anti-horário. E aí você vai danificar a fresa. Então lembrando, esses dois botões que faz o início, ligar, só que um lado é quando você põe na rotação baixa, que seria esse, e a alta seria essa aqui, ok? E aqui, conforme eu falei, está montado para fazer um sextavado, um quadrado, então está usando um anel divisor. Se eu for usar um bloco, um material prismático, eu teria que colocar aqui uma morsa, por exemplo. Então aqui eu tenho a morsa fixada na mesa. Se eu quiser fazer uma fresagem, por exemplo, de um rasgo, eu vou prender esse material na morsa. Para que a peça não fique ociosa, você pode usar calços retificados, mesma altura. Você coloca ele embaixo, ó, apoia a peça, certo? Importante você, antes de ir apertando, ó, a peça está solta, e você, é importante você bater para que o calço fique firme, certo? E aí você vem aqui, aperta, ó, posiciona a peça. Por exemplo, eu tenho que baixar aqui agora. E aí sim, eu vou fazendo esse rasgo que eu já deixei aqui como um demonstrativo. E aí você vai fazendo o rasgo e vai executar essa operação. Ok? Então, pessoal, essa aí foi a nossa videoaula de hoje. Mostrei um pouquinho da fresadora, algumas aplicações e as suas partes. Beleza? Espero que tenham gostado. Aguardo vocês nos nossos próximos vídeos.